Eu trouxe um esboço grande, mas a gente não pode deixar de compartilhar com os irmãos ainda hoje, dentro de pelo menos aí uns 10 ou 15 minutos, a orientação para nós nessa noite. Porque dentro desse texto, dentro dessa carta, eu sempre faço essa transferência, que essa foi uma carta do apóstolo Paulo, ela direcionada à igreja de Colossos, aos colossenses, mas eu também digo que é a carta do apóstolo Paulo inspirada pelo Espírito Santo para a igreja evangélica obra do Senhor, amém? Amém, queridos? Porque não há nada mais vivo, não há nada mais atual, a gente repetindo aqui, do que essa palavra. A gente tem aprendido e já aprendemos que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã, porque aqui estão determinadas todas as profecias, desde o início até o fim dos tempos, no qual nós conhecemos. Então, se você quer saber o que vai acontecer, ou se você quer saber qual é o destino do mundo, está registrado aqui. Se você quer saber por que há guerras, há fome, há toda sorte de maldade e atrocidade, você quer saber por quê? Porque está escrito aqui. É só ler a palavra. É claro que a gente fica perplexo, como a palavra do Senhor nos diz, mas a gente não fica caído, porque a nossa esperança é em Cristo, e Ele disse que todas essas coisas viriam acontecer. E aqui Ele nos traz algumas receitas para que nós possamos estar suportando, ou possamos estar alcançando as misericórdias do Senhor para as nossas vidas. E aqui vai algumas dicas para que nós não nos desviemos do nosso alvo, que é o próprio Jesus. E já no versículo 9 diz que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento, mas não é qualquer entendimento, entendimento espiritual. Transbordar no conhecimento de Deus, queridos, não é esse conhecimento em que o mundo traz. Hoje então está na moda a gente ouvir palavras de motivação, discursos motivacionais que inspiram e trazem uma aparente sabedoria. Muitas das vezes a gente olha, muito bonita essa frase, muito bonito essa palavra, olha, é um homem sábio que falou aí determinadas palavras, mas não é esse tipo de sabedoria, porque como o apóstolo Paulo também declara que a sabedoria dos homens, para Deus, ela não serve para nada. Ele até compara a sabedoria que ele já tinha adquirido dos homens como esterco. Queridos, eu não estou dizendo aqui que você não precisa estudar, que você não precise buscar o conhecimento para você ser próspero nessa terra, para você conseguir desempenhar bem uma profissão, porque para você desempenhar bem uma profissão é necessário adquirir conhecimento, seja qual profissão for. Não estou aqui pregando contra isso, mas eu quero trazer para você uma realidade que faz toda a diferença quando você fecha os seus olhos. Porque muitos de nós ficamos preocupados e ocupados com atividades do dia a dia e nos atentamos para essa vida aqui, que é tão pequena, passa de forma tão rápida. E quando deixamos de lado nos fortalecermos e buscar o conhecimento do Senhor em Espírito, para garantir a nossa vida eterna com Ele. Eu faço alusão aqui de um filme que eu vi, inclusive, falando sobre o apóstolo Paulo, que ele comparou a vida nesse tempo aqui a um punhado de água que você pega no mar, na mão, e você fica muitas das vezes ali preocupado em prender a água nos seus dedos, e essa água, ela começa a se escapar pelos seus dedos, ela vai caindo pelos lados aqui, e dependendo da movimentação que você fizer, não sobra mais água na sua mão. Quando Deus está nos chamando nessa noite, para estarmos observando, ao invés de ficarmos ligados em segurar a água que está na nossa mão, estarmos ligados no oceano, que é a vida eterna.
que é onde todos nós iremos chegar. Mas, queridos, quão gloriosa é e quão maravilhosa é essa pós-vida com Cristo, ou em Cristo, porque Ele nos garante morada, nos garante que nós iremos andar em ruas de ouro. E mais uma vez, falando aqui com os irmãos, isso às vezes nos traz uma certa vaidade. Poxa, eu vou andar em ruas de ouro. E paramos para pensar que aqui, enquanto estamos nesse tempo, estamos correndo atrás de bens, estamos correndo atrás de riquezas, estamos correndo atrás de ouro, que lá no céu ele só vai servir para ser pisado. Porque a importância para mim no céu não é morar em casa de cristal, nem em ruas de ouro. A minha maior esperança em estar no céu é abraçar o meu Jesus, que ali está reinando em poder, em glória. Porque hoje eu posso reconhecer da onde eu vim e qual era a minha condição tendo contato com esse Jesus. A minha condição era de miséria, a minha condição era de vícios, a minha condição era de perdido. Porque, como diz o salmista, fui concebido em pecado. Porque nós herdamos o pecado original de Adão. Nós nascemos em pecado. Porque a Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado já cometeu, esse é mentiroso. Nós nascemos, infelizmente, no pecado e precisamos correr atrás de nos fortificarmos em espírito e no Senhor para estarmos na vontade dEle. Versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Mais uma vez, querido, é por Ele. Porque em que somos fortes? O que tem nos fortalecido? Que tipo de poder nós temos buscado? Será que temos nos preocupado em estarmos nos tornando mais fortes em espírito realmente? Ou ainda nos encontramos presos a alguns vícios do passado? Nos encontramos ainda presos a algumas situações em que limitam, entre aspas, o poder de Deus na nossa vida? Porque nada pode impedir o poder de Deus, queridos. Mas como a gente já disse aqui, o Senhor Jesus, Ele não invade corações, Ele não sequestra coração. Sequestro e invasão é coisa da concorrência, não é coisa de Jesus. Jesus, Ele é gentil, a voz dEle é suave, e Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou fazer festa com você. E é uma realidade. E precisa ser uma realidade constante em nossas vidas, porque todos os dias, ao abrir os nossos olhos, Jesus, Ele tem que ser o nosso primeiro pensamento. Ele precisa ser a nossa companhia diária. Já dizia aí um pregador famoso, que eu não vou saber citar o nome dele, não sei se foi Charles Spurgeon ou outros, que ele dizia que se ele não acordasse às 4 horas da manhã e não entrasse em oração pelo menos até às 6, 2 horas de oração, ele já tinha perdido a batalha daquele dia. Porque o inimigo, querido, a Bíblia diz também que ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele é insistente, ele vai com insistência até ele conseguir te alcançar. Mas se nós buscarmos a força no Senhor, se nós buscarmos a graça do Senhor, se nós buscarmos diariamente o favor do Senhor, tapando as brechas, o inimigo não nos alcança. Precisamos ter essa certeza, precisamos caminhar nessa fé. De dia após dia estar buscando a presença do Senhor e nunca estarmos satisfeitos.
Porque como nós aprendemos aqui, vamos repetir, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável de prazer. O prazer que sacia a verdadeira ansiedade que nós temos, ou sacia verdadeiramente a sede que nós temos, sacia a fome que nós temos. E como está registrado no versículo 11 e 12, a alegria da graça que nos foi alcançada, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Podemos nos alegrar no Senhor em primeiro lugar, porque a sua alegria é a nossa força. Neemias pôde declarar isso também. Neemias 8:10. Eu às vezes fico um pouco preocupado por conta de cristãos que eu encontro e sempre estão dizendo para mim, eu pergunto, como é que está, irmão? Estou na prova. Passo 1, 2, 3. Ô irmão, como é que está? Irmão, estou na prova, estou passando uma prova. Irmão, como é que está? Estou na prova. Queridos, que prova é essa que nunca acaba? Numa escola, um professor, ele aplica ali a matéria durante 6 ou 7 semanas, e logo nessa sequência ele aplica o quê? A prova. E a expectativa desse professor é que ele tenha passado bem a matéria, é que ele tenha ensinado bem a matéria ali aos seus alunos, para que eles possam ser aprovados. Então, queridos, se a gente está vivendo em prova e mais prova, é porque há algo em que nós precisamos entender, que o Senhor já nos ensinou, mas nós não estamos colocando em prática, porque não estamos conseguindo ser aprovados. Porque na escola só acontece assim, a prova ela só se repete se nós não formos aprovados. Então precisamos passar em revista o nosso posicionamento diante do Senhor, porque nós já aprendemos aqui que muitas das vezes na prova a gente fica achando que Deus está em silêncio. E tem até eu entendo um texto de uma música que é até poética, que chama-se Pegadas na Areia, que tem alguma coisa lá escrito que quando ele passou por dificuldades, ele olhou para trás, só via 2 pegadas na areia, e ali ele pôde interpretar que quando ele passava pela dificuldade, era Jesus carregando ele no colo. Mas, queridos, eu não creio nessa verdade. Eu creio na verdade que diz que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É claro que como professor está na sala de aula ali também com os seus alunos, aplicando a prova em silêncio, o Senhor também está. Mas a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas em direção a Ele, e procurarmos sermos como obreiros aprovados diante do Senhor, entendendo realmente o sacrifício de Jesus na cruz, e entendendo realmente que Ele já levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, querido, se você está na prova, glorifica o Senhor e busque do Senhor a aprovação, para que as pessoas, ao olharem para você, não vejam dentro de você só um semblante abatido, um semblante angustiado, porque o mundo vai olhar, poxa, que Deus é esse que não traz um sorriso para os seus filhos? Mas como nós estamos entendendo e aprendendo nessa noite, há alguns passos. Precisamos servir ao Senhor com inteireza de coração, porque a maior de todas
as conquistas que Ele nos alcançou, está registrado aí no versículo 13 e 14. O trecho que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Permita, querido, que Jesus te liberte das trevas. Permita, queridos, que Jesus, Ele entre com sua luz, como nós ministramos aqui. Entre na sua casa e traga a luz dEle. Porque, queridos, não há escuridão demais que a luz do Senhor não possa dissipar. Não há pecado sujo demais que o Senhor Jesus não possa te limpar. Precisamos viver na prática do senhorio de Cristo, porque de fato Ele é o Senhor. Ele é o primeiro, é o último. Para Deus Pai, Jesus está antes de todas as coisas, inclusive antes de nós. Eu me recordo aqui de João Batista, declarando por diversas vezes: está aí, aquele que veio após mim, mas que já é antes de mim. Foi aquele que estava no início da criação de todas as coisas. Então precisamos deixar que Ele nos governe em tudo, que decida por nós, que tenha prioridade na nossa vida, que ocupe o primeiro lugar em nosso coração. Nós lemos a palavra primazia, e é isso que significa dar primazia ao Senhor. Temos que aceitar que temos que aceitar que só Ele, só nele há plenitude. E que fora do Senhor Jesus tudo é incompleto, queridos. Fora do Senhor Jesus tudo é incompleto. Versículo 20: que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, aleluia, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso que nós declaramos aqui, alto e bom som, que o nome dele está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. É por isso que nós seguiremos declarando que não há outro nome no qual nós havemos de ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. A paz e a reconciliação que recebemos da parte de Deus só nos veio através do sangue de Cristo vertido na cruz. Romanos 5, 1 a 10. Isso parece até contraditório, paz e reconciliação por meio de derramamento de sangue. Mas não é. Este é o caminho estreito. É como Jesus nos diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu façais vós também. João 13:15. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abrir mão é difícil. Deixar alguns vícios, deixar algumas questões que carregamos há tanto tempo, é difícil, mas é necessário para que possamos ter uma vida plena com Jesus. Ah, mas é uma vida livre de dor? Não, porque no mundo tereis aflições, Ele diz para nós. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele nos prometeu em estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, por último, versículos 21 e 23: a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvirdes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. As trevas nos fazem estranhos para Deus e seus inimigos. Nossas obras não servem para Deus porque são em essência malignas. Tudo que Jesus fez por nós só se torna eficaz com nossas vidas, só se torna eficaz em nossas vidas se permanecemos na fé e em obediência a Ele. Esse Evangelho, representado numa cruz, hoje vazia, é que nos traz a paz e a liberdade de estarmos aqui. O mundo não entende, as pessoas não entendem o que nós estamos fazendo aqui, mas para mim, no meu coração, está muito bem definido. Eu estou aqui porque justamente eu olho para aquela cruz vazia. Quando eu olho para aquela cruz e vejo alguém nela, eu via a mim mesmo. E ficava parado imaginando, eu olhando assim, meu rosto todo ensanguentado, e a voz, ela embarga, porque era para mim, era para você, condenação eterna. Mas Jesus veio. Agora o que era de voz embargada, de peso no coração, me traz alegria, me traz renovo, me traz esperança. E glorifico a Ele porque a sua misericórdia me alcançou. E hoje há alegria no meu coração. Hoje eu canto com alegria ao Senhor. E a gente fica nesse misto, como a palavra disse, contraditório entre alegria, entre tristeza, em ver o Senhor Jesus na cruz. Mas essa precisa ser a nossa alegria, porque naturalmente nós éramos afastados de Deus. Nós fomos afastados de Deus pelo nosso pecado. Mas hoje nós celebramos a Cristo que ressuscitou dos mortos e hoje está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele entrou em Jerusalém, como a gente pôde citar aqui, num jumentinho, em sinal de paz para aquela cidade, em sinal de paz para o mundo. Mas agora, aquele que veio em paz como um cordeiro, voltará como um leão. Aquele que é hoje o nosso advogado, que conquistou tudo na cruz, voltará no cavalo branco, mas para estabelecer o seu juízo. Porque na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, ou melhor, na vestimenta até a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coloque-se de pé aí no seu lugar.